fazer intervalo bem rapidinho, mas olha só quem já está aqui comigo para bater aquele papo nessa terça-feira. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia. Tudo bem? Como é que tá? Tudo jóia? Tranquilo. Bem-vindo mais uma vez. Sempre bom. Muitos são os assuntos que nós vamos tratar hoje. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou aqui dar os temas e aí você, querendo fazer um comentário, quer mandar seu e-mail pra gente, pode mandar através do revistadacidade@tvgazeta.com.br. A gente vai conversar sobre a violência absurda que aconteceu na semana passada contra aquela família boliviana, a morte do menino boliviano também. Vamos comentar a respeito, fazer um rescaldo aí, a questão das manifestações, o que gerou isso tudo, que tipos de mudanças que a gente pode realmente ter esperança que vão acontecer de fato no nosso país. Tudo isso e muito mais na volta do intervalo. A gente espera você. Já voltamos com a Revista da Cidade. Como você viu antes do intervalo, o doutor Eduardo Leite já está com a gente para comentar aí os últimos acontecimentos da última semana, que tem sido agitada aqui no Brasil, né? Muito. Muitas coisas acontecendo. Vamos saber se isso realmente vem para mudar alguma coisa ou se tem aí algumas mudanças só para inglês ver, como dizem por aí. Mas antes de mais nada, eu quero comentar de um caso revoltante, na verdade, de embrulhar o estômago cada vez que a gente imagina os momentos de pânico e de terror que essa família viveu. Uma família de bolivianos, eram 9 pessoas que moravam na mesma casa, entre elas tinha algumas crianças. E um dos assaltos que essa família passou, inclusive, se eu não me engano, foram 4 antes desse último que vitimou um menino de 6 anos no colo da mãe. Uma coisa muito triste, um crime que a gente não consegue conceber de jeito nenhum, né? Não dá pra gente aceitar. E tá todo mundo revoltado, é óbvio, a comunidade boliviana toda está pedindo justiça. A gente viu ontem um protesto em frente ao consulado, que eles estão pedindo, inclusive, uma condição melhor de vida aqui no Brasil, mesmo porque eles são legalizados, né, doutor Eduardo? Isso sem dúvida nenhuma. Eu acho que o estrangeiro, ele vem para cá pensando em encontrar um país que tem a liberdade, um país que tem segurança, que proporciona segurança, e chega aqui, na verdade, não é nada disso. Ou seja, nós temos muitos problemas e esses problemas acabam atingindo esses estrangeiros que, de uma certa forma, apesar de estarem legais no país, eles têm dificuldade, às vezes, de abrir uma conta bancária, enfim. E essa dificuldade faz com que, obviamente, tenha o dinheiro em espécie em casa e acaba tendo essa facilidade para que os marginais possam ingressar em suas casas e roubá-los. Isso é um chamariz para bandido. Acontece muito não só com os bolivianos, com os chineses, coreanos. Essas pessoas que vêm para cá, eles têm uma dificuldade muito grande de abrir uma conta em banco e acabam guardando dinheiro em casa, né, doutor Eduardo? Eles são muito visados, né, pela marginalidade, esses estrangeiros. Porque, de uma certa forma, esses estrangeiros também eles não acreditam muito no sistema, né, no sistema financeiro brasileiro, tem dúvidas em relação se eventualmente vai ter uma investigação em cima deles, e tem aqueles que efetivamente se encontram no país e que estão ilegalmente no país. Então esses também são os alvos fáceis, né, são vítimas fáceis da marginalidade. Negam, muitas vezes trabalham com produto contrabandeado. Esse também é um outro detalhe, ou seja, geralmente trabalham tem um trabalho paralelo, tem um trabalho na informalidade, né, até para poder fugir dos impostos, porque eles têm que pagar os impostos como qualquer brasileiro. Claro. Então isso acaba também fazendo com que eles mantenham o dinheiro no seu poder, né? E aí vem a marginalidade, acompanha os passos desses estrangeiros, e não foi diferente dessa família boliviana, né? Ou seja, eles já tinham sido assaltados anteriormente, né, 3 ou 4 vezes, e me parece que tiveram informações de que eles estavam em poder de dinheiro, em espécie, e aí acabou ocorrendo esse crime, que é um crime, obviamente, extremamente violento, é um crime que vem acontecendo nesses últimos tempos. O Brasil, ele está em estado hemorrágico, né? Ou seja, ele está num problema, numa crise institucional, numa crise de identidade muito grande. O ano passado nós falamos o tempo todo a respeito até que o Brasil precisa de estrutura, infraestrutura. O Brasil não adianta só pensar em educação, mas precisa pensar em todo um sistema educacional,
social, de segurança pública, de habitação, de transporte, de trabalho, né? Por quê? Porque o que acontece? Isso acaba desovando exatamente na criminalidade. Não tem outro lugar para poder desovar senão na criminalidade. Quando você não tem emprego, você precisa sustentar a família e aí chega um momento, o que ele vai fazer? Ele vai para a marginalidade. É aquele que sai do sistema penitenciário, que é o caso que me parece que todos os suspeitos já têm passagem na polícia, inclusive aquele que teria dado o disparo no garoto, né, no boliviano, no menino, saiu numa saída temporária, ou seja, de Dia das Mães, e não retornou e foi considerado foragido a partir do dia 15 ou 16 de maio, e aí veio cometer outro crime. Por quê? Porque na verdade não tem um processo de ressocialização, não tem um processo de dar uma condução para esses ex-presidiários, né, ou esses presidiários que saem do sistema e que obviamente estão aí e acabam voltando para a delinquência, acabam voltando, né, e não tem outra saída. Por quê? Porque na verdade não tem oportunidade. Agora, é óbvio, nós temos percebido que o crime a cada dia ele está mais violento, ele está mais cruel, né? Ele está mais severo. E isso significa o quê? Significa que existe uma brecha, ou seja, o governo tem dado essa brecha para a marginalidade, né? E toda essa situação que nós estamos vivendo demonstra, essas manifestações mesmo demonstram, né? Manifestações que eu digo até violentas, são exatamente os marginais que se aproveitam daquela situação, dessas situações, e obviamente acabam cometendo crime. Nós temos arrastões que vêm acontecendo em restaurantes, nós sabemos disso, né? Temos, o caso do garoto realmente nos chamou muito a atenção. Por quê? Porque foi um garoto que durante o assalto chorava, ou seja, o tempo todo. E provavelmente porque ele estava vendo o pai ou alguém da família ser espancado naquele momento, porque eles usaram de muita violência, pelo que a gente ouviu falar. E os marginais, né, diante daquela situação, com receio de chamar a atenção, então fica reiterando para que cale o garoto. Mas um garoto de 5 anos não vai calar diante daquela situação. Claro, né? E obviamente acabou acontecendo essa verdadeira tragédia. Mas isso é um caso que não é isolado, mãe, né? Gente, você consegue imaginar? Mas não é um caso isolado, ou seja, nós temos, os crimes são violentos, porque não tem crime que não seja violento, né? As pessoas falam, esse é mais ou menos, não existe esse negócio de mais ou menos violento, todos os crimes são violentos, né? A partir do momento que você subestima a sua vítima, a partir do momento que você diminui a capacidade de defesa da sua vítima, ele passa a ser violento. É óbvio, quando você chega ao resultado como essa tragédia do garoto, é óbvio que isso levanta a população, levanta novas discussões, como o ano passado, durante o final do ano passado para esse, o tempo todo a sociedade se insurgiu em relação à redução da maioridade penal, né, que inclusive parece que tem um garoto menor também nesse crime que foi praticado, e os demais 18, 19 anos, ou seja, início da vida. E já estavam no crime antes? Já estavam no crime, já vem do crime, né? Ainda dentro falando desse crime, eu gostaria que você fizesse uma análise em cima de um outro ponto, que é justamente essa questão das saidinhas que eles têm nessas datas especiais. Você acha que o nosso Código Penal também merecia uma atenção especial, já que estamos vivendo um momento de mudança e, de repente, uma análise melhor em cima desses fatos? Porque o que deram para esse, como é que ele chama, esse Diego, sei lá o quê, deram uma licença para ele matar. Falaram para ele, ó, vai lá, vê sua mãe e volta. Ele não voltou, praticou um crime terrível como esse, matou uma criança e, na verdade, deram uma licença para ele matar. O que você pensa a esse respeito? Nós já temos históricos muito semelhantes a esse. Inclusive, o pessoal do PCC ser colocado em liberdade nas saídas temporárias. Né? Nós, isso, inclusive, repercutimos no ano passado a respeito disso. Agora, essas saídas, obviamente, ela tem que ter. O que tem que ocorrer é um critério na saída. Ou seja, você tem que ter um trabalho mais apurado para quem efetivamente tem o direito de sair ou não. Ou seja, é o histórico da pessoa. Existia até alguns anos atrás um exame chamado exame criminológico. E o que era o exame criminológico? Fazia, na verdade, traçava o perfil daquele detento, daquele prisioneiro, né? E que com esse exame criminológico, em tempos ele era realizado para saber se ele tinha se ressocializado, qual era o grau de ressocialização que ele tinha atingido, né? Mas isso acabou, ou seja, eliminaram esse sistema, esse exame criminológico, né? Porque dava muito trabalho, provavelmente. Porque dava trabalho.
trabalho, era custo para o governo, né? E o governo, você sabe, a única coisa que ele faz é tentar realmente diminuir o custo. As saídas é a redução do custo do governo, porque quando você coloca alguém na rua, você deixa de alimentar, você deixa de manter uma estrutura para poder cuidar daquele preso. Porque enquanto o preso está sob a tutela do Estado, é óbvio, o Estado é responsável por ele. Né? Então o que acontece? Essas saídas, eles têm esse objetivo, não é só a tentativa de ressocialização, mas sobretudo também diminuir os gastos do governo. Né? Por isso que eles estão sempre anunciando. Agora, lógico que tem que ter um critério mais rigoroso, né? Saber quem é que pode sair, quem não pode sair. É óbvio que esse garoto, esse rapaz que é o suspeito de ter cometido esse crime, né? De ter matado o garoto, percebe-se claramente de que o cara estava completamente, ou estava drogado, eventualmente podia estar drogado, sob efeito de qualquer tipo de droga, ou eventualmente saiu da cadeia e se sentiu, né, confundiu liberdade com a libertinagem toda e se sentiu no direito de fazer qualquer coisa. Que é esse o sentimento que esses presos têm quando eles saem do sistema prisional. Entendeu? Então tem que ter um critério, tem que ter um sistema que possa blindar, sobretudo, a sociedade. Porque enquanto ele está no sistema carcerário, a sociedade ela se encontra blindada. A partir do momento que você coloca ele na rua, é óbvio que você, na verdade, vai proporcionar que ele cometa outros crimes. Está colocando toda a sociedade em risco, em conta de custos mais baixos. A minha cabeça não faz muito. Mas esse salto essa criminalidade que subiu assustadoramente, ficou durante um tempo estagnado mais, mas pelo menos dentro de um controle e no final do ano passado ele avançou de forma bastante rápida e logo em seguida agora com relação a todas essas manifestações que vem ocorrendo e que de novo a gente percebe que alguns fazem manifestações ou a grande maioria faz a manifestação pacífica, mas você tem aqueles que efetivamente vão e cometem os crimes. Isso demonstra, você faz a radiografia de um país, né? Então essa é a radiografia de um país, é o país que nós vivemos e não tem outro, esse é o país. Então nós temos que repensar o país, nós temos que fazer uma reengenharia. O ano passado nós falamos o tempo todo, você lembra disso? O tempo todo da questão da reestruturação do país, o tempo todo, ou seja, agora precisa ir para as ruas para poder mostrar que o país precisa ser repensado. É o que eu falo sempre, eles sabem muito bem o que tem que fazer, né? Todos sabem, todos nós sabemos o que nós temos que fazer. Eu vou fazer o seguinte, doutor Eduardo, eu vou dar um recadinho e volto já pra gente continuar falando sobre esse assunto e tantos outros, tá bom? Voltando para continuar conversando com o doutor Eduardo Leite, a gente está percebendo que existem aí uma série de movimentações, não só das pessoas nas ruas, que agora fez com que alguns se mexessem para tentar mudar uma coisa aqui e outra ali. Tentando pegar aí um gancho nessa questão do crime que aconteceu com o menino, com o Brian, né, esse garoto boliviano, não está faltando também as pessoas entrarem um pouco mais no assunto da violência, porque a gente está percebendo as manifestações tendo aí como ponto principal saúde, transportes, enfim, fim da PEC 37, a gente viu uma série de reivindicações, mas a violência parece estar um pouco apagadinho. A gente não está num momento violentíssimo do nosso país para que esse fosse um assunto também que entrasse em pauta? Olha, o que acontece é segurança pública sempre foi a prioridade. Ela sempre foi sempre discutida de forma exaustiva. O que acontece hoje? Nós chegamos a uma conclusão com essas manifestações que se o país não for colocado nos trilhos, ou seja, se não voltar ao crescimento, se não voltar ao seu desenvolvimento, se não voltar ao progresso, o que vai acontecer? A segurança pública, ela vai ser, a cada dia, ela vai piorar, ou seja, a cada dia a criminalidade vai aumentar. Então não adianta você ficar batendo o tempo todo na segurança pública, porque a segurança pública é o final eu diria que é o final do trilho, é consequência. E o que nós precisamos trabalhar é com a causa. Então as manifestações que têm sido palco nessas 3, 4 últimas semanas, elas trabalham, elas exigem a reestruturação de um país, né? Ou seja, quando a presidente vem e anuncia que quer fazer
fazer um plebiscito, né, ou seja, consultar a sociedade não precisa de consulta. Aliás, os governantes, eles já sabem exatamente o que o país precisa. Eu acho que o povo nas ruas já deixou bem claro tudo o que está precisando. Então, você não precisa de um plebiscito. O que você precisa, na verdade, é a ação do governo. Eu vou te dar um exemplo. Então, o plebiscito, não dá para a gente pensar. Hoje, o governo federal, a Dilma, vai encaminhar uma proposta para poder fazer plebiscito. Não há o que se fazer em plebiscito, nem chamar constituinte, né? Não é esse a questão, mesmo porque não houve um rompimento do Estado Democrático de Direito. Você chama uma constituinte quando há um rompimento. E não houve um rompimento. O que aconteceu foi o seguinte, o povo indo para as ruas pedindo mais educação, ou educação, mais transporte, melhor mais transporte. Do que não tem, né? Tá pedindo porque se você for analisar, nós estamos exatamente no mesmo ponto há 10 anos atrás. Não mudou nada. A educação não mudou, né? O transporte não mudou, a habitação não mudou, trabalho não mudou. Continua exatamente da mesma forma. Mas mudou para pior, então, né? Porque o Brasil está muito mais cheio de gente do que estava 10 anos atrás. Então é isso. O que precisa fazer, eu acho que o ponto principal dessas manifestações é a corrupção. Esse é o ponto principal. Nós temos as empresas públicas e as fundações dos governos, são verdadeiras lavanderias. Né? Se você analisar, você pega Banco do Brasil sempre envolvido em desvio de dinheiro. Você pega Caixa Econômica Federal sempre envolvida. Você pega a Petrobras, vou dar um exemplo. A Petrobras recentemente comprou uma empresa americana na área de petróleo que a avaliação dela custa 100 milhões. O governo vai lá e paga R$1 bilhão. Então isso demonstra que são essas empresas públicas são verdadeiras lavanderias. Ou seja, é a forma de você sumir com o dinheiro, desviar o dinheiro. Então isso precisa acabar. Se você acabar com a corrupção ou diminuir acentuadamente a corrupção no país, você vai ter tudo isso. Você vai ter melhor na educação, você vai ter melhor na habitação, transporte, você vai diminuir a criminalidade porque você proporciona trabalho, né? Os investidores voltam para o país, porque hoje você sabe, o que afasta muito os investidores, os estrangeiros principalmente, é o aumento da criminalidade. As pessoas, elas fogem daqui. Por quê? Porque, na verdade, é isso que acontece. Então, eu confesso, doutor Eduardo, que eu queria ter um pouco mais de esperança nessa questão do fim da corrupção, porque não é interessante para quem está lá nesse momento. Será que a gente pode ter esperança eu vou mesmo? dizer para você o seguinte... Porque a gente fica vendo essas coisas pontuais que estão fazendo agora. Está vendendo helicóptero, dá uma enxugadinha aqui na estrutura do governo e tudo mais. Isso é coisa eu vou te dar um exemplo. Né? Vamos fazer rapidamente o que está acontecendo hoje, o que aconteceu em 92 no governo Collor. O governo Collor, perto do atual governo, é batedor, é punguista. É, na verdade, batedor de carteira. Porque naquela época, o Collor, ele caiu em função da reforma de um jardim, da compra de um carro, de um Fusquinha na época. Né? Ou seja, por quê? Porque, na verdade, ele esvaziou a corrupção dentro do Congresso Nacional e no ano seguinte, os parlamentares não tinham dinheiro para fazer campanha. Então, o que aconteceu? Ele caiu por conta disso. Por quê? Porque hoje, o governo do Collor era batedor, era punguista na época em relação do que se faz hoje. Nós estamos falando de uma empresa da Petrobras que comprou agora de 100 milhões para R$1 bilhão. Né? Ou seja, o BNDES é um banco desgraçadamente ruim. Por quê? Porque, na verdade, ele financia tudo que é ruim. Financia empresários que estão praticamente quebrados, que vendem saco de fumaça, né? Pessoas que não vão pagar, ou seja, quem pegou dinheiro com o BNDES, e agora nós estamos vendo aí um grupo grande que efetivamente está se esvairando, ou seja, está acabando, era o sétimo maior bilionário do país inteiro, chegou a entrar na lista do Forbes, né, como os 7 mais ricos do mundo, e hoje, na verdade, você vê que está acabando, a empresa está acabando, o grupo está acabando. Financiado por onde? Financiado pelo governo, por dinheiro público. Então, esse é o maior problema. Então, o que eu vejo no país é o seguinte, eu acho que o maior manifesto que um povo pode fazer é realmente contra a corrupção. Quem está aí não é honesto o suficiente para poder conduzir, tem que mudar. Tem que mudar. O PT está há 10 anos, o PSDB está, não sei, quase 20 anos no poder. Enfim, eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo prático. O último presidente militar do nosso país, que foi o Figueiredo, na época, o João Avelange ofereceu para ele a Copa. Vamos fazer a Copa aqui no Brasil. Você sabe o que ele disse? Naquela época, que foi o último, ele disse, Copa no Brasil? O povo está passando fome, não tem habitação, sobe no morro. Como é que vão fazer Copa no país? Ou seja, e era um general.
Ele já tinha essa consciência naquela época. Eu que não estou defendendo nada, estou dizendo uma constatação histórica que aconteceu. E aí hoje você coloca, ou seja, nós continuamos com gente no morro, nós continuamos com favela, nós continuamos com um sistema completamente deteriorado e continuamos fazendo Copa. Então esse é o problema. O povo não quer Copa, o povo quer educação, quer tudo isso, quer diminuição da questão da criminalidade no país, e só nós vamos acabar com isso quando você terminar efetivamente com a corrupção. E aí, para terminar com a corrupção, você precisa acabar com as lavanderias, você precisa fechar as lavanderias, parar de fazer financiamento de quem realmente não é considerado como um empresário, não é considerado. E outra, essas emendas parlamentares também, né? Ou seja, acabar com esse negócio de emenda parlamentar. E o que é emenda parlamentar? É ir lá e fazer aumento de orçamento, liberar dinheiro por uma prefeitura para fazer uma determinada obra que metade fica no meio do caminho. Então tem que acabar com isso. Não pode, né? Então, esses são os pontos que eu acho que tem que ser discutido nesse país. E vamos continuar discutindo. Aliás, a gente convida sempre a todos para entrarem cada vez mais nesses assuntos, né? Muitas pessoas acham que política é um assunto muito chato, é um assunto que eu não entendo. Primeiro que não é difícil. A gente precisa primeiro começar a falar sobre isso, a querer entender um pouco mais, justamente para conseguir entender melhor o nosso país e cobrar, né, as mudanças necessárias. Porque o brasileiro, assim como você falou, a gente quer saúde, a gente quer educação. A gente quer um país justo, antes de mais nada, né? Que trata as pessoas de uma forma justa, correta e honesta, acima de mais nada. Eu penso o seguinte, que uma das instrumentalizações para acabar com a corrupção é fazer com que os políticos corruptos sejam julgados pelo próprio povo. Boa. Por exemplo, a extensão da questão do Tribunal do Júri. Ou seja, o Tribunal do Júri julga as pessoas que cometem crime de homicídio. O político deveria ser julgado com júri popular. Fantástico. Vamos levantar essa. Levantamos essa bandeira. 500 melhores júris no Facebook, contato com o Dr. Eduardo Leite. Muito obrigada, ótima semana para você. Para você também. A gente se vê na semana que vem. Obrigado, Dr. Eduardo. Sempre muito bacana o bate-papo com o Dr. Eduardo, né? Adoro. Semana que vem ele tá por aqui, tá bom?